Então, na aula agora, na segunda aula, no segundo momento da aula de matemática, nós vamos fazer aqui uma revisãozinha para vocês sobre o que você já aprendeu, para poder você estar fazendo aí a página 140 e 141. Vocês já viram esse assunto e a gente vai estar falando aí sobre problemas matemáticos. Então, problema matemático sem problema. Então, você já vem fazendo essa atividade, você já viu esse assunto aula passada, quando a gente falou sobre problemas, e nós vimos aqui como é que a gente tem que fazer para estar respondendo alguns problemas, resolver. Então, primeiramente, a gente tem que estar lendo esse problema, estar lendo o enunciado, para a gente poder estar entendendo o que está dizendo aí o enunciado e decifrar os enigmas. Então, problema matemático sem problemas é entender o que dizem os enunciados, que é o primeiro passo para decifrar os enigmas matemáticos. Então, não tem como você decifrar um enigma matemático se você não ler a questão, se você não tiver cuidado e estar observando e lendo. Então, você tem que propor situações que permitam, aqui eu tenho que propor situações que permitam a vocês interpretar os enunciados, apresentando diferentes procedimentos de solução, que são práticas que vão ampliar em muito conteúdo dessa disciplina. Então, eu tenho que estar procurando uma melhor maneira para você estar interpretando esses enunciados e, com o tempo, a gente vai fazendo eles com um pouquinho mais de dificuldade para vocês irem desenrolando, tá? Esse procedimento. E como interpretar os problemas matemáticos? Tem que lembrar que o português e a matemática, eles estão aí ligados um com o outro, saber que eles estão diretamente ligados, então não tem como você responder uma questão de matemática se você não ler, ou seja, vem aí a questão da língua portuguesa, que você vai ter que ler e interpretar o que você está lendo. Se você não souber interpretar um enunciado de uma questão, vai ficar difícil você converter as informações do problema na linguagem matemática. Então, o primeiro passo é você ler. Leu a questão para poder responder. E para saber qual é o número, provavelmente você já deve ter visto a pergunta acima. Qual é o número? Qual é o número que está faltando? Qual é o número que vamos colocar? Então, quando ele aparece, significa que a gente precisa encontrar o valor dele. Então, a gente sempre chama ele de X. Então, qual é o valor X da questão? X equivale a quanto? Então, quando tem essa questão X equivale a quanto, então você vai ter que procurar esse número e substituir o X por ele. Sempre que aparecem perguntas envolvendo esses pronomes interrogativos como qual e quanto, significa que a gente precisa encontrar aí o X da questão, a gente precisa encontrar aí um número. Sempre, sempre. E é sempre bom estar motivando vocês aí a leitura, por isso que a gente faz sempre, quase todo dia nós temos aí dicas de leitura, e vocês podem estar fazendo a leitura também de problemas matemáticos. Vocês podem estar pegando o livro de vocês, estarem lendo, estarem tentando interpretar, e é uma forma já de vocês estarem fazendo uma breve revisão aí do que vocês irão estudar. Então, é sempre importante você pegar seu livro, pegar alguma coisa e você está lendo. E leitura não é só de palavras, mas também de números, que a gente tem que saber interpretar para poder estar resolvendo alguns problemas. A gente tem que ter clareza de que a principal finalidade deste trabalho é a leitura e compreensão. Então, se você não leu, você não tem como compreender o enunciado, porque só compreende se você ler o enunciado do problema. Então, sempre que você precisar, você vai fazer aí uma leitura pausadamente, com calma, sem pressa, sem agonia, para poder você estar aí compreendendo o enunciado do problema e aí estar resolvendo a questão. Então, você primeiro tem que fazer a leitura, tem que ler pausadamente e procurar não enfatizar palavras ou expressões, com tom e ritmos próprios, de acordo com a situação apresentada em cada problema. Então, você faz a leitura com calma,
Não vá estar enfatizando palavras ou expressões com ritmos diferentes. E as palavras-chave da resolução de problemas são: da adição, sempre vai ter some, adicione, ganha. Então, Bianca somou, Bianca adicionou, Isabela ganhou, Heloísa recebeu, Isadora juntou, pegou tanta quantidade e juntou com mais tanto. Então, essa questão aí a gente já percebe que ela vai estar adicionando. Subtração, ou seja, tirando, diminuindo, subtraindo, perdendo. Quando a gente está dando alguma coisa, a gente vai ficar com menos. Na multiplicação, pergunta quantas vezes, para dobrar, triplicar, certo? Então, Heloísa tem o dobro de laços do que Bianca. Bianca tem o triplo de sapatilhas. Isabela tem o quádruplo de casacos. Então, essa questão aí você tem que estar prestando atenção. E na divisão, já sabe, que é para repartir, dividir, metade, um terço. Então, na divisão, já fala aí que você vai partir, dividir aí em alguma parte. Então, você vai ver que ficar com uma parte e alguém vai ficar com outra. E esse assunto, como vocês já viram, a gente viu semana passada, vocês irão fazer uma atividade agora, dessas questões, tá? Nessa questão da página 140 e 141. Então, são coisas que vocês já viram, assuntos que vocês já estudaram. Então, não tem para que a gente está prolongando muito, porque senão acaba confundindo aí a cabeça de vocês. Então, preste atenção mais uma vez, ouça a explicação direitinho. Pouquíssimo mesmo perguntaram alguma coisa sobre a atividade. Por quê? Porque prestaram muita atenção na hora da explicação. Então, você prestando atenção na hora da explicação, tem como você fazer a atividade. Sempre que tiver dúvida, eu já disse, digo novamente, me pergunta, eu estou respondendo. Não, nós não temos uma hora para a atividade. Nós temos 30 minutos para a atividade. E sempre faltando 5 minutinhos, eu sempre estou retornando, avisando no grupo, falando para vocês. Deixem sempre os grupos para perguntas relacionadas à atividade, ou você pode estar mandando a pergunta direto para o meu privado, tá bom? No final, eu mando o link com a aula, atividade, e é só ficar ligadinho que tudo dá certo, tá bom? Então, vamos agora para a explicação da atividade. Então, a explicação da atividade, ela vai ser... Aqui. Eita, que eu não posso pegar esse livro aqui, não. Só um momentinho, viu, gente? Esse livro aqui fica dá errado, para dar a explicação a vocês. Deixa eu pegar o... Então, a atividade aqui, nas páginas 140 e 141, ele fala aqui sobre o que você aprendeu. Então, vamos prestar atenção aqui. A família de Rui gastou 18 mil reais com a reforma da casa e 9 mil reais com a compra de móveis novos. Quantos reais foram gastos no total? Ó, a família gastou 18 mil com a reforma e 9 mil reais com a compra de móveis. Então, quanto foi? Então, o que é que você vai fazer aí? Uma adição, uma subtração, para saber o resultado. E vai marcar o X na letra A, B, C ou D. Na segunda, em uma fábrica, foram produzidos 123 mil botões no ano passado. Dessa quantidade, 98 mil foram vendidos e o restante está guardado em um depósito. Quantos botões estão guardados? Então, você vai prestar atenção aí, vai fazer sua operação aqui em matemática para saber quantos estão guardados, quantos foram que sobraram, tá? Letra C. Luísa subtraiu, ó, já está dizendo aqui, ó, mentalmente 690 de 1.700. Ela começou subtraindo 600 de 1.700 e o resultado foi 1.100. Em seguida, subtraiu 100 de 1.100, ficando com 1.000. O que falta para a Luísa completar o cálculo e qual é o resultado? Então,
Veja bem direitinho aqui essa subtração, como foi que ela fez, quais os números que ela deveria subtrair e qual o resultado que tem que ter aí para chegar ao resultado correto. Então, você vai fazer aí, ela começou a subtração e você vai terminar para chegar ao resultado final. Ó, tem esses espaços aqui ao lado, tem como você fazer pequenininho. Joana calculou mentalmente a adição 1.275 mais 845. Ela começou adicionando 1.200 com 800 e o resultado foi 1.000. Ou foi 2.000. Qual a alternativa? Mostre o restante do cálculo feito por Jonas. É Jonas, eu falei Joana. Vou voltar de novo. Jonas calculou mentalmente a adição de 1.275 mais 845. Então, aí está em estratégia de cálculo. Foram as estratégias de cálculo que nós estudamos aí na página 110 e 111. Então, você vai ver qual é a alternativa que mostra o restante do cálculo feito por Jonas. No quinto quesito, Paulo tinha o dinheiro e Davi tinha R$ 7.286. Se Davi tinha R$ 1.817 a menos que Paulo, quantos reais tinha Paulo? Então, você vai fazer aí uma subtração para saber qual é o resultado. Sexta questão. Sérgio tem uma coleção de 4.324 selos de diferentes países. Desses selos, 2.748 são do Brasil. Quantos selos são de outros países? Então, você vai pegar esses dois números aqui e fazer sua operação para saber o restante, beleza? Sétima questão. Essa sétima questão, a gente viu algo parecido semana passada com compreender informações. Então, vamos lá. E que a gente viu também semana passada com propriedades da igualdade. Então, considerando que a balança está em equilíbrio nas duas situações, qual é a massa da bola azul? Então, você vai fazer seu cálculo, ver aqui quanto é que dá só o número aqui, a quantidade de massa da bola azul, certo? Vou virar aqui para meu dedo não querer vir. Certo. Na oitava questão, lembrando, gente, está entre parênteses, então você vai resolver primeiro o que está entre parênteses para poder você responder o restante, tá? Então, calcular 340 mais 210 mais 250 é a mesma coisa que resolver 340 mais 340 mais 210. Então, o resultado desse aqui vai ser qual? Da letra A, da letra B, da letra C ou da letra D. Então, o resultado que dá essa soma aqui vai ter que dar em um desses outros números. Então, você vai observar, vai fazer a soma e dizer quanto é que dá. Nona questão. Flávia adicionou 243 com 579 e obteve o resultado 822. O que poderia ser feito para saber o cálculo, se o cálculo de Flávia está correto? Então, aí vai ter precisar de quê? De uma operação inversa para poder você fazer aí tirar a prova do cálculo de Flávia para saber se está certo. Então, você vai fazer aí o cálculo, vai ver qual é, e vai marcar o X na letra A, B, C ou na letra D. E finalizando, tem um quebra-cuca. Leia o que cada moça está dizendo e descubra quantos reais tem cada uma delas. Fernanda diz que tinha R$248, mas gastou R$22 esse mês. Fabiana diz que tem R$203 a mais do que Fernanda. Já Fátima diz, eu tenho R$29 a menos que Fabiana. E Flávia diz, eu tenho R$120 a mais do que Fátima. Então, você vai colocar aqui embaixo o valor de que cada uma tem. Qual é a quantia que cada uma tem. Beleza, galera? Vamos lá. 30 minutos.